Hoje, uma nova fase da guerra começa e todos devem fugir dos Emirados imediatamente antes que seja tarde demais, porque há uma ameaça iraniana muito séria se aproximando. A verdadeira resposta iraniana começou agora. A guerra entra em uma fase decisiva e hoje todos os cenários possíveis nesta guerra desmoronaram, restando apenas um cenário: a rendição da aliança Epstein e o cumprimento das condições do Irã. Como isso vai acontecer? Esse é nosso tema de hoje, após o intervalo. Fiquem conosco. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje ao nosso encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. O nosso tema de hoje começa com essa escalada perigosa que teve início na manhã de hoje. Está claro agora que o Irã possui grandes capacidades de mísseis e milhares de alvos prontos, mas não utiliza todas as cartas, não usa todos esses alvos, apenas espera pelos pretextos. Depois que a aliança Epstein chegou a um ponto de frustração e não havia mais alvos militares a serem atingidos no Irã, começou a atacar a infraestrutura iraniana. Por isso, houve uma resposta rápida e decisiva do Irã, que também passou a atacar a infraestrutura israelense. Na noite passada, em um dos ataques mais fortes de todos os tempos, o Irã usou seus mísseis balísticos e hipersônicos mais poderosos, como Fatah, Khorramshahr e Khaybar Shiken. Mas o novo hoje, e perigoso para alguns países do Golfo, é que a aliança Epstein atacou um dos bancos iranianos, atacou um banco iraniano, ou seja, agora começou a atacar instalações financeiras e econômicas no Irã. Isso é muito perigoso para toda a região, não só para os Estados Unidos, porque o porta-voz do quartel-general Qatam Al-Anbiya apareceu urgentemente em um discurso dizendo que a aliança Epstein. Isso deu ao Irã o sinal verde para atacar os centros financeiros e bancos pertencentes aos Estados Unidos e a Israel na região. E ele disse na região, não disse em Israel, disse na região de forma geral. Ou seja, hoje eles deram o escudo suficiente para o Irã começar a atacar essas instalações financeiras. Então, o Irã nesta guerra está adotando uma estratégia de retaliação olho por olho. E o mais perigoso hoje é que a Guarda Revolucionária Iraniana enviou um alerta para todos os cidadãos de todos os países da região para se afastarem dos bancos americanos. A uma distância de 1 quilômetro, e aqui prestem muita atenção, o aviso não foi apenas para se afastar ou para se afastar por algumas centenas de metros. O Irã especificou a distância, disse 1 quilômetro. Isso significa que a resposta será devastadora. A resposta não será com drones suicidas, mas sim com mísseis que carregam ogivas enormes, com peso superior a 1 tonelada. Isso exige que todo cidadão dos países do Golfo se afaste desses bancos por pelo menos 1 quilômetro. O que se observa, caros telespectadores, é que esse alerta é direcionado principalmente a um país da região, aos Emirados Árabes Unidos. Por que eu digo isso? Porque todos os bancos e instituições financeiras dos Emirados são americanos e israelenses, lá na região. Dezenas de bancos americanos estão espalhados pelo Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Jordânia e Líbano. Mas quando falamos sobre os Emirados, todos os bancos lá são americanos, como o Citibank, como o JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley. E o preocupante é que esses bancos e essas instituições financeiras estão espalhados nos shoppings, como o Mall of the Emirates
estão nas torres de Dubai, nas torres de Abu Dhabi, em todos os centros financeiros de Dubai e Abu Dhabi. E isso levanta uma questão muito importante sobre a possibilidade de vermos, quero dizer, um bombardeio iraniano dessas torres, especialmente porque o porta-voz do quartel-general Qatam al-Anbiya, no Irã, disse claramente: esperem uma resposta dura. E a questão não para por aí. A agência de notícias Tasnim, que pertence à Guarda Revolucionária Iraniana, publicou uma lista de escritórios e empresas americanas. Quer dizer, aqui não estamos falando sobre bancos, estamos falando sobre empresas americanas que disseram que se tornaram novos alvos da Guarda Revolucionária. Por quê? O que foi dito? Porque elas fornecem ao exército americano e israelense tecnologias e aplicativos militares, então podem ser atacadas. Ou seja, quais são essas empresas? Encontramos empresas globais famosas, como a Microsoft, como a Palantir, que fornece aplicativos de inteligência artificial para os exércitos, como a IBM, Nvidia. Então vemos que todas essas empresas têm sedes onde? Em Dubai e em Abu Dhabi. E, portanto, isso dá a impressão de que os Emirados vão queimar completamente. Se essa guerra não parar agora, porque a guerra está escalando de forma perigosa, a guerra está se expandindo de maneira muito assustadora. No começo, estávamos falando sobre ataques a bases militares, agora estamos falando sobre tanques de combustível, bancos e empresas de tecnologia. O que vem depois disso? A situação é muito grave, de verdade. Hoje, o porta-voz do exército iraniano, Abu al-Fadl al-Shakerji, fez uma declaração estranha, de verdade. Por quê? Porque ele pediu, através dessa declaração, ele pediu que todos os países da região e todos os povos muçulmanos da região cooperem com o Irã. Em quê? Para identificar a presença americana e israelense nesses países? Ele disse por quê? Ele disse para que os ataques iranianos sejam mais precisos e mais eficazes. E ele disse também para poupar os civis de qualquer dano. Shakerji disse que dessa forma a população desses países estará a salvo dos ataques esmagadores do Irã. Acho que essa mudança fará com que todos fujam hoje dos Emirados, pelo menos vão fugir pelas passagens de fronteira para Omã ou para a Arábia Saudita, porque esses países hoje são os mais seguros. Por quê? Porque são territórios vastos e não estão economicamente ligados à aliança de Epstein, como é o caso dos Emirados. Os Emirados são inteiramente empresas de Epstein, e hoje isso foi mencionado para que todos saibam. Fugir dos Emirados de avião ficou impossível. Todas as passagens aéreas disponíveis a partir dos Emirados estão esgotadas, e o custo de uma fuga urgente em voo particular passou de $250 mil para quem quiser fugir. A situação é muito grave para os Emirados, porque acredito que o que está por vir será ainda pior se essa guerra não parar urgentemente. Hoje, caros telespectadores, depois de falarmos no início desta guerra sobre 80 ou $85 como preço do barril de petróleo, agora esse número já está passando de $90 e o aumento continua dia após dia. Esse valor de $90 não era visto no mundo há cerca de 14 anos. E o preocupante é que esse valor e o aumento dos preços não aconteceram apenas no petróleo ou no gás. O mais grave é que esse aumento de preços também ocorreu no transporte desse gás ou desse petróleo. Ou seja, os preços do frete aumentaram em até 500%. O Irã disse que não vai permitir que 1 litro sequer de petróleo chegue aos Estados Unidos. E ameaçou dizendo que o preço do petróleo vai chegar a $200 por barril. O mais perigoso hoje, caros telespectadores, para que todos saibam, as experiências anteriores, e especialmente, por exemplo, a experiência da crise de 1973,
quando os árabes decidiram punir os Estados Unidos e o Ocidente, parando a exportação de petróleo para eles, ou seja, em defesa da Palestina, em apoio aos territórios palestinos. Essas experiências confirmaram que, com cada crise energética semelhante, mesmo que essa crise termine, terminou essa guerra e essa crise, os preços não voltam a ser como eram antes do início dessa crise. A crise de 1973 foi o que fez com que vários países começassem a construir e desenvolver usinas de energia nuclear. Todas as usinas nucleares existentes em vários países, como a França ou nos Estados Unidos, por exemplo, foram inauguradas no final dos anos 70 ou durante a década de 80. Ou seja, depois dessa crise, foi essa crise que fez com que buscassem uma alternativa para a geração de energia elétrica. Então hoje, acredito também que essa crise vai levar os outros países que ainda não dependem da energia nuclear a entrarem nesse setor. Ela será a razão, porque essa crise vai continuar por causa de sua origem, já que os preços internacionais do petróleo e do gás não vão voltar a ser como eram antes. Assim, será obrigatório para esses países seguirem esse caminho. O importante hoje, caros telespectadores, é que há um ponto muito importante a ser destacado. Estamos vivendo o 12º dia desde o início desta guerra. E toda vez, os iranianos diziam que a verdadeira resposta ainda não havia começado. Diziam que a resposta verdadeira seria forte e decisiva. Mas hoje houve declarações que talvez realmente anunciem os sinais do início dessa resposta decisiva. Por exemplo, o porta-voz oficial do quartel-general Katan al-Anbiya fez hoje uma declaração dizendo que a política de ataques mútuos acabou. Ele disse que agora começamos uma nova fase, uma fase em que serão realizados ataques contínuos. Ou seja, antes havia um ataque aéreo da Aliança Epstein contra o Irã, então o Irã respondia com um ataque de mísseis e assim por diante. Mas agora, o Irã diz que está começando uma nova fase desta guerra, de modo que os ataques iranianos continuarão sem parar. Não vão esperar que haja um ataque da Aliança Epstein ou de outros. Esses ataques continuarão de forma contínua. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, publicou um tweet que claramente foi direcionado aos israelenses. O que ele disse? Ele disse que isso é apenas o começo, ou seja, estamos apenas começando agora. Ele disse que agora há uma destruição generalizada em Israel, que há líderes com medo se escondendo secretamente e evitando aparecer, e que há uma grande tensão entre todas essas lideranças israelenses. E com tudo isso, ele disse que Netanyahu não quer que vocês vejam o tamanho das perdas causadas pelos mísseis iranianos. Ou seja, ele disse que é por isso que Netanyahu impede vocês de filmar, porque há perdas grandes e enormes. Está claro que realmente estamos entrando em uma nova fase da guerra. Prestem muita atenção, agora só resta uma opção para os Estados Unidos: parar a guerra de acordo com as condições iranianas. Quando essa guerra começou, havia 4 cenários possíveis para o seu desfecho. Agora, só resta um cenário. O primeiro cenário era repetir o que aconteceu na Venezuela, ou seja, assassinar o líder supremo Ali Khamenei, junto com os principais líderes militares. Colocar o Irã diante de um fato consumado para forçá-lo a se render e ceder às exigências americanas. Mas esse cenário falhou desde o início, apesar de a parte mais importante ter sido realizada quando Ali Khamenei e alguns líderes foram assassinados. No entanto, o Irã não se rendeu nem cedeu, e teve uma resposta firme e surpreendente. Havia o segundo cenário, que veio após o assassinato de Khamenei e o fracasso do primeiro cenário. Seria impulsionada uma revolta popular de dentro, envolvendo movimentos separatistas, como os curdos, e talvez envolvendo alguns países da região, até entrarem em guerra terrestre com o exército iraniano, um conflito por procuração que acabaria derrubando o regime. Esse era o cenário, mas também falhou miseravelmente. Ficou claro que era impossível ter sucesso, mesmo que fosse tentado.
Havia também um terceiro cenário: enviar as forças especiais americanas. Essas forças, que hoje estão espalhadas por vários países da região, dizem que poderiam ser enviadas para realizar operações de desembarque e controlar locais estratégicos dentro do Irã. Ou seja, como as sedes da televisão, da presidência, do parlamento e assim por diante. E então anunciar o colapso do regime e proclamar o filho do antigo Shah, Pahlavi, como presidente interino do Irã. Ficou claro que esse plano também é totalmente impossível. Não teria sucesso. Com a presença dessa força de milhões espalhada por todas as ruas, também permaneceu a coesão popular iraniana. Então, agora só resta um cenário possível para que esta guerra possa terminar hoje. Qual é? É o cumprimento das condições iranianas. Isso não é possível. Os Estados Unidos não aceitarão, e a entidade sionista não permitirá que Trump faça isso. Portanto, só resta uma coisa para Trump: declarar uma vitória ilusória e se retirar desta guerra. Ou seja, anunciar que os objetivos da guerra são aqueles de que falam agora e não os objetivos iniciais. Claro, como eliminar a marinha iraniana, destruir os sistemas de defesa aérea, atacar as plataformas de lançamento de mísseis e, em seguida, retirar suas tropas silenciosamente. E se isso acontecer, não vai parar a guerra. Talvez pare a guerra entre Irã e Estados Unidos, mas entre Irã e Israel não vai parar. E os mísseis continuarão atingindo as bases da entidade sionista até que ela colapse completamente. O Irã tem um estoque de mísseis hipersônicos que talvez ultrapasse 3.000 mísseis e fabrica 100 mísseis desses por mês, ou seja, mais de 3 mísseis por dia. Essa guerra vai continuar, mesmo que só ataquem com 3 mísseis por dia. A grande vantagem que o Irã tem é sua localização geográfica, que permite receber hoje todos os suprimentos de que precisa, como eletrônicos e matérias-primas, seja da China ou da Rússia. Mesmo estando no auge dessa guerra, ela é uma guerra de longo prazo. E a estratégia do Irã nessa guerra até agora tem sido muito bem sucedida, a menos que Israel declare rendição agora e aceite todas as condições do Irã. Acredito que o cenário de desaparecimento será testemunhado em breve, e acredito que Donald Trump, no final, de uma forma ou de outra, vai se voltar contra Benjamin Netanyahu e sacrificar Israel para proteger e preservar os interesses dos Estados Unidos na região. Por isso, eu digo que haverá grandes surpresas nesta guerra. Vamos ver como serão os desdobramentos nas próximas horas. Inscrevam-se, deixem seu like, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!